lhe controlar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares por Ele, teu coração terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluias. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que nós tenhamos um bom dia na presença do Senhor. Já estamos presentes ao vivo aqui em nossa igreja, transmitindo nossa live pelo Facebook e também transmitindo diretamente pela nossa rádio, nossa web rádio Adério 24 horas. Vamos iniciar essa manhã, essa EBD, essa Escola Bíblica Dominical, com uma oração. Estaremos entoando alguns hinos logo após e dando prosseguimento à aula. Te somos gratos, Deus, pela oportunidade de estarmos, ó Pai, mais uma vez reunidos em Teu nome, para aprendermos, ó Deus, acerca da Tua palavra, acerca do Teu querer e da Tua vontade sobre as nossas vidas. Neste momento, Senhor, apresentamos as nossas vidas, as nossas famílias, a vida de cada um, Senhor, que está ao alcance, Senhor, da nossa voz. Que Tu venha nos abençoar, que Tu venha nos encher, ó Deus, com Teu Espírito Santo, com a Tua unção e com a Tua graça. Continua conosco, Pai, nos orienta e nos capacita a cada dia a Te servir da maneira como Tu requer, Senhor, de cada um de nós. Continua conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar o hino de número 291 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Rude cruz se erigiu, dela ao dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou.
Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus, aleluias. Vamos cantar o hino ainda de número 299. Há um canto novo. Aleluia. Glória a Deus. Há um canto novo no meu ser. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Vou abri-lo novamente. Há um canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus, que me chama, vem em mim obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, sem paz no meu coração, mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial.
tenho sua graça divinal sobre as asas de amor, e riquezas que fluem caudal lá do trono do Senhor. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Pelas águas fundas me levou, provas muitas encontrei, mas Jesus bendito me guiou, por seu sangue vencerei. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz, pelo seu poder me levará pra seu lar o bom Jesus. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, mais uma manhã na presença do Senhor, mais uma manhã que o Senhor tem nos dado da sua graça, mais uma manhã que o Senhor tem nos dado a oportunidade de juntos rendermos louvores a Ele, mais uma manhã que Ele tem nos permitido de aprender acerca da sua palavra. Peço aos amados irmãos que estejam com as suas revistas de Escola Bíblica Dominical. Nós estaremos hoje tendo a nossa lição de número 5, Libertos do Pecado para uma Vida em Cristo. Os irmãos que não estão com a sua revista, não estão de posse da sua revista, podem nos acompanhar também através da sua Bíblia. Nosso texto áureo se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, nos versos 4 e 5. Assim diz a palavra do Senhor. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática é: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. E conosco, esta manhã, nosso presbítero Gilmar, Amém. Nosso professor da nossa Escola Bíblica Dominical. Na lição passada, eu tive o privilégio de estar aqui cooperando com a aula. E nós trabalhamos assim, meus irmãos, fazendo conforme Cristo nos ensina e Isaías nos alerta. Um ao outro ajudou e disse: esforça-te. E um ao outro nós nos apoiamos, nós nos ajudamos, porque nós estamos fazendo a obra do Senhor. Não é para a nossa glória, não é para a nossa honra, não é por nossa única e exclusiva vontade, mas pela infinita misericórdia do Senhor derramada sobre as nossas vidas. Amém. E eu gostaria de pedir ao nosso professor Gilmar, presbítero Gilmar, que faça essa leitura bíblica em classe juntamente com os irmãos. Amém. Meus queridos irmãos, queridos ouvintes aí da Rádio Adere, você que está acompanhando via live, nós gostaríamos de saudá-los com a paz do Senhor, dizê-los que são bem-vindos a esta aula
vão entrando aí na live para a gente fazer a nossa chamada aqui, não é? E dizer que estamos alegres esta manhã de estar com os irmãos e assim compartilharmos de um tema tão maravilhoso e belo para o nosso enriquecimento espiritual. Vamos ler aqui, meus irmãos, em Efésios capítulo número 2, vamos ler dos versículos 1 ao versículo número 10, eu vou ler aqui pela lição. Efésios capítulo 2, versos 1 a 10, que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que, agora, opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Glória a Deus. Nessa lição, meus irmãos, nós vamos refletir sobre a nossa natureza pecaminosa e também entender que fomos vivificados pela graça de Deus. Nossa salvação vem de Deus e não das nossas obras, com um objetivo muito específico, para que ninguém se glorie, assim como diz a palavra do Senhor. Nessa lição, meus irmãos, nós vamos tratar sobre aspectos doutrinários da salvação. Uma parte da teologia que trata acerca da salvação, cujo nome é soteriologia. E em Efésios, o apóstolo Paulo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus. Favor imerecido. Favor imerecido aponta para algo que não depende de uma ação anterior. Não há nada que nós possamos fazer anteriormente para recebermos a nossa salvação. Mas também, a partir do momento em que nós recebemos a salvação, aí sim, existem coisas que nós não podemos deixar de fazer. Não por obrigação, mas pela infinita misericórdia do Senhor para conosco. E nessa lição, nós estaremos estudando acerca disso. Nosso primeiro tópico trata acerca da antiga natureza, morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração, antes da salvação, estávamos mortos em ofensas e pecados, e éramos por natureza filhos da ira. E o nosso primeiro tópico, nosso primeiro item do primeiro tópico, trata acerca da nossa condição anterior. Nossa condição anterior. Nós estávamos mortos em ofensas e em pecados. Ofensas, a palavra ofensas vem do grego paraptoma, que tem no sentido um passo em falso de forma deliberada. Mas como assim seria um passo em falso de forma deliberada? Eu ocasiono a minha própria queda. Eu sei que tem um buraco na minha frente, mas eu escolho tropeçar naquele buraco que se encontra na minha frente. E a palavra, o termo da palavra pecado é hamartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. E essas duas palavras, esses dois termos, eles são ligados pela palavra mortos. Mas como assim mortos? Se a gente fala que o ser humano deve morrer para o mundo e viver para Deus. A palavra morto
morte nessa frase, a trata e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Um exemplo que nós temos disso é o que se encontra em Isaías, capítulo 59, verso de número 2, que assim nos diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, o morto, ele não tem vontade, o morto, ele não tem escolha, o morto, ele não decide, logo o morto não ouve e o morto não obedece. Quando uma pessoa se encontra sem vida, ela precisa ser carregada para se deslocar de um lado para o outro. Ela precisa de que alguém a vista. Ela precisa de que alguém decida onde esse corpo será sepultado. E essa comparação com a nossa morte em vida, ela é muito pertinente. Pelo seguinte, quando antes nós estávamos mortos em ofensas e em pecados, nós achávamos que tínhamos escolha, mas nós não tínhamos escolha nenhuma. A nossa vida era pecar, a nossa vida era nos corromper e nos envolver nessa corrupção, tanto moral quanto espiritual. Porque o morto, ele não vê, o morto, ele não enxerga, o morto, ele não tem a capacidade de discernir o que está ocorrendo no seu entorno, no seu redor. Então ele é necessário que alguém que esteja no seu redor tome as atitudes na sua vida. Mas Cristo veio para nos trazer vida e vida com abundância, nos dar a escolha, nos dar o privilégio de ouvir a sua voz, nos dar o privilégio de reconectar a nossa vida ao Pai. Mas para isso é necessário que haja um reconhecimento de que estávamos mortos. Amém. É verdade, pastor Felipe. Quando a Bíblia fala de morte, né, a palavra morte na Bíblia, em todos os seus sentidos, vai se referir à separação, né? À separação. Então, na Bíblia nós temos praticamente dois tipos de morte, né? Falando de uma maneira global acerca da Bíblia, Gênesis e Apocalipse, a gente vai ver a morte física, que é a separação da parte imaterial, da parte material, que é este corpo, e vamos ter também a morte espiritual, né? Que foi essa morte espiritual foi justamente gerada ali no momento em que houve a desobediência no Jardim do Éden, e a partir daquele momento houve uma separação de relacionamento entre o homem e Deus, né? E assim a gente passou a andar errantes perante Deus, né? E por isso que a Bíblia vai aplicar bem essa situação do homem em uma natureza decaída, né, sem a iluminação do Espírito Santo de Deus, com um morto. Como o senhor bem falou, o morto ele é inerte, o morto ele não reage a nada, não é? Você pode ir a um velório, você pode conversar o que for com o morto ali, e você não vai ter reação nenhuma, não é? Por mais que você queira ali que haja alguma coisa, algumas pessoas até num tom de desespero pela perda do ente querido, quer ir junto, mas não adianta, não tem mais como trazer de volta, está morto. E essa é a situação descrita pelo apóstolo Paulo, e que teólogos, não é, da era da igreja medieval, né, que a gente vai ver, da igreja protestante, falaram sobre isso, né, trazendo uma tônica disso aí de depravação total, né? Foi justamente o termo utilizado pelo teólogo holandês, o Jacob Arminio. Ele vai falar de depravação total. Ele está completamente depravado, numa situação em que ele não consegue responder bem à iluminação dada pelo Espírito Santo, não é? Não consegue responder isso aí. E ele só consegue escolher pelo pecado. É o que a gente chama de um livre-arbítrio contaminado, né? E após ser iluminado pelo Espírito Santo, esse livre-arbítrio passa a ser um livre-arbítrio que a gente chama de libertário ou liberto. Ele passa a ter a opção de escolher também pelo
pelo bem. É o que Tiago falou, né, ao escrever a sua epístola, no capítulo 1, verso 15, quando ele diz que depois de havendo a concupiscência, não é, concebido, concupiscência aqui é aquele desejo desenfreado, né? É aquele desejo em que a pessoa não consegue controlar porque o seu interior está completamente tomado por aquilo. É aquilo que o Senhor Jesus falou, que o homem que não é somente o homem que se deita com uma mulher que não é a sua esposa, está adulterando, mas se ele no seu coração já está desejando. Né, ele já está adulterando com ela. Isso aí é o que o Tiago vai chamar de concupiscência. Ele vai dizer, Tiago capítulo 1, verso 15, e a concupiscência havendo gerado, né, ela vai dar a luz ao pecado. Né? Então, esse desejo desenfreado no coração vai gerar o pecado, e esse pecado havendo consumado gera a morte. Porque quem consuma o pecado, quem está ali o tempo todo, não luta contra ele, mas dá vazão a ele, está correndo um sério risco de viver uma vida de um morto em pecado, né? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 5, verso 6, falando acerca das viúvas, ele vai dizer que a condição delas, né, para que elas não vivessem em uma situação de entrega ao pecado, né, de entrega aos seus desejos pecaminosos, porque assim elas estariam sendo consideradas mortas. Então, a analogia do apóstolo Paulo daquele que não tem Cristo com o morto, ela é muito aplicada, né? É como ele fala aqui, é um passo em falso de forma deliberada. É igual a um bêbado, né? Que deliberadamente ele ingeriu bebida alcoólica e passa a andar errante, tropeçando nos próprios pés, assim, ele mesmo sendo... E ele sabe que vai tropeçar, ele sabe que vai cair, ele sabe que vai se machucar, mas ele permanece. E por suas próprias pernas ele vai tropeçando e caindo nas sarjetas da vida. Assim é a pessoa, o morto em pecado, né? É verdade. E Paulo também mostra, a partir aqui do tópico do item 2, do tópico 1, que essas ofensas e pecados são ligados diretamente, ele faz até uma metáfora, né, do ato de andar. Assim diz a palavra do Senhor, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, é movido, se a gente utilizar a metáfora do ar. As partículas se deslocam no ar de acordo com a corrente gerada ao entorno dela. Ou seja, se nós nos compararmos a partículas movimentadas pelo vento, se o vento soprar para o norte, nós iremos para o norte. Se o vento soprar para o sul, nós iremos para o sul. E antes, quando ainda estávamos envoltos nas nossas ofensas, e arrastados por qualquer corrente, de maneira errante, sem saber aonde isso nos levaria. E esses costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época. É sempre bom relembrar que Efésios, quando nós estamos estudando aqui o livro de Efésios, nós precisamos levar a como era a vida naquela cidade, como era tratado a questão da imoralidade, do furto, da mentira, que nós vamos encontrar em Efésios capítulo 4, e chegamos a uma constatação de que o salvo, ele não deve tomar a forma do mundo, ele não deve ser levado pelo mundo, e também não deve relativizar o pecado. Aquela grande questão que nós até cantamos com as crianças, pecado, pecadinho, pecadão. Isso não, como se houvessem níveis de pecado. Esse é um pequeno pecado, esse é um pecado mediano, esse é um pecado maior. Esse pecado eu estou pecando contra o meu irmão, esse pecado eu não posso cometer porque eu estou cometendo contra Deus. Mas se eu estou pecando contra o meu irmão, eu também estou pecando contra o meu Deus. O meu irmão também é uma criatura feita por Deus, para a honra e para a glória do seu nome. Ou seja, nós não podemos nos ajustar à maneira como nós vivemos no nosso tempo. Não é porque vivemos num meio de imoralidade, de roubo, de furto, de mentira, de iniquidade, que nós devemos nos moldar a isso. Mas nós devemos abandonar esse modo anterior que nós andávamos quando estávamos nesse mundo e agora andar com Cristo,
que é riquíssimo em misericórdia. Eu gostaria de complementar? Amém. Essa questão, né, que o apóstolo Paulo usa em Efésios capítulo 2, o verso 2, ele vai falar sobre, é como se ele estivesse falando de algo que acontece continuamente, né? Ele vai usar a metáfora do andar. E vai dizer que as pessoas que não têm Cristo, né, eles estão andando no curso desse mundo, é igual uma pessoa que está sendo levada por uma correnteza de um rio, né? Se alguém já teve essa infeliz experiência, eu já tive, de ser levado sem controle por uma correnteza de um rio. É terrível, meus irmãos. É você não ter controle nenhum sobre o seu corpo. E você bate em pedra, bate em árvore que tem na margem do rio, e você tenta se agarrar de todas as formas e não consegue, porque o rio é mais forte que você. E aí ele vai falar que andando, em outro tempo, vós andaste segundo o curso deste mundo. Está andando segundo o curso desse rio, não é? E esse mundo, o pensamento desse mundo, ele é conformado, né? Ele tem a forma do pensamento, ele é regido pelo pensamento do próprio diabo, não é? O diabo é que lança as suas ideologias, ele rege o pensamento do mundo, ele não é o dono do mundo, como ele quis se colocar na tentação ali de Jesus, dizendo que daria a tudo aquilo a Jesus se Jesus prostrado o adorasse. Não é tudo dele, é mentira dele, mas ele, de alguma forma, ele rege o pensamento deste mundo, e a igreja não pode se conformar a esse tipo de pensamento. E aí Paulo vai aplicar esse pensamento da pessoa que anda segundo o curso desse mundo a andar segundo o pensamento do príncipe das potestades do ar, ou seja, o pensamento de Satanás. O pensamento dele é assim, e muitos são movidos e são levados, e até se colocam nessa corrente para serem levados por ele. Contrário ao pensamento de Deus, não é? Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, o apóstolo Paulo vai dizer que o Deus desse século, o entendimento destes que andam segundo o curso desse mundo, para que não vejam a luz do evangelho. Vejam só a intenção maléfica de Satanás. Então, quando Satanás usa de determinados pensamentos, de determinadas ideologias, ele não está querendo afrontar a igreja diretamente. Porque muita gente pensa que o único pensamento de Satanás é querer perseguir a igreja. Mas o pensamento de Satanás também vai no sentido de querer cegar as pessoas, no sentido de que não vejam a luz que se encontra na igreja. E também é importante pontuar que os agentes malignos, eles não têm a capacidade de influenciar aqueles que estão seguindo o caminho de Cristo. Tem condições que foram colocadas aqui. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz que ele só tem capacidade para influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Ou seja, quem se coloca debaixo de desobediência e de incredulidade é que se torna alvo fácil. Exatamente. E frágil para ser... Se você ler o versículo anterior, o versículo 3, você vai ver que ele está se referindo a pessoas que já são cegas. Isso aí. Né? E esses cegos, né, que andam e tal, que andam segundo a ideologia de Satanás, que já os cegou para que não vejam a luz do evangelho. E aí no subtópico do tópico 2, né, aqui, ele vai dizer que andávamos e dois pensamentos. Então é interessante notar que Paulo não está falando somente daquelas pessoas que estão andando segundo o curso, né, que estão cegados, mas também está falando da nossa condição anterior. O verbo que ele usa aqui é andávamos segundo a vontade da carne, né? Então, Deus, no capítulo 6 de Gênesis, ele fala muito bem acerca dessa condição do homem, dessa condição de cegueira. Quando ele determina ali o dilúvio, ele vai dizer que o coração do homem é mau, e não é mau num momento. Não é mau quando você peca. É mau continuamente. Isso, meus irmãos, tem uma frase em A Marciologia, né, a doutrina do pecado, que se aplica muito bem a isso, quando ela diz assim: eu não sou pecador porque eu peco porque eu sou pecador, não é? Então, não é o fato das ações pecaminosas que me fazem um pecador, eu já sou um pecador porque eu trago isso no meu DNA, se a gente pode dizer assim, né? Advindo isso aí justamente de Adão, né, do pecado de Adão ali no Éden, que condenou toda a humanidade a isso aí. Então, meus irmãos, a gente não pode entrar na tolice de pensar que
eu estou lutando contra os pecados que estão sendo colocados à minha disposição. Na realidade, nós lutamos contra os nossos próprios desejos e vontades. Isso, a iniquidade gerada pela nossa natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa. Mas aí é interessante notar que o apóstolo Paulo dá um brado de vitória, né, quando ele diz que aprove ao Pai eleger, né, a igreja, né, coletivamente falando, e essa igreja foi eleita em Cristo Jesus, né? E aí já entra no próximo tópico. E entra no próximo tópico. Se foi eleita em Cristo Jesus, se estávamos mortos, a partir do momento em que reconhecemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, aí sim nós nos colocamos em condição de ser vivificados, de tornar aquele corpo morto, de tornar aquele espírito morto em um espírito vivo. E vivo como? Como é que nós fomos vivificados? Como é que foi alcançado a nossa vida em Cristo? Através da graça, através da misericórdia, através do amor divino. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, o apóstolo Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Primeiro, ele começa declarando exultantemente: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, aplica em compaixão, simpatia, empatia para com os indignos. A carta aos Efésios nos ensina que ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, ou seja, todos nós somos merecedores da ira, merecedores do castigo, mas pela infinita misericórdia do Senhor, Ele nos derrama sua misericórdia, sua graça e seu amor. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude, foi o tamanho desse amor que motivou a nossa salvação. É verdade. É interessante notar, pastor, os superlativos que ele usa aqui, né? Ele vai falar assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, não é? É interessante notar isso aí. Se houvesse palavras maiores para expressar isso aí, com certeza ele utilizaria. Como ele não tinha, ele usou as palavras que mais demonstrariam esse amor, a grandeza desse amor. Romanos capítulo 11 vai falar que ele faz isso colocando todos debaixo do mesmo jugo, né, do pecado, colocando todos debaixo da desobediência, né? Não é uma coisa assim que Deus colocou um grupo debaixo da desobediência e outro grupo colocou para ser eleito ou salvo. Ele colocou todo mundo pesado todos, na mesma balança, isso, mundo achado em falta. Todos ali debaixo dessa situação de misericórdia, para que acontecesse aquilo que o apóstolo Paulo falou, né? Para que sobre todos superabundasse, né, a graça de Deus, o favor imerecido, não é? Nós não merecíamos. A gente entender isso, pastor, parece complicado, e a gente entende a oração de Paulo, né, que a gente falou no domingo passado, né, para que a gente pudesse entender que grande graça é essa aí. Porque é complicado a gente entender, porque nós demonstramos amor por aquilo que nos é imposto. Não é? Eu só quero amar quando eu vejo contrapartida. Contrapartida naquilo, né? Eu vou até contar um testemunho aqui, aconteceu ontem. Ontem eu ia passando ali e o pastor Felipe estava encostado no carro com o alerta ligado. Eu peguei o telefone, liguei: pastor Felipe, está tudo bem aí? Aconteceu alguma coisa? Ele falou: não, só parei aqui no canto porque eu tinha que atender um telefone. Por que o Gilmar, na sua podridão, né, ligou para o pastor Felipe? Primeiro porque ele conhecia o carro do pastor Felipe, né? E primeiro porque nutria uma relação de amizade, uma relação de igreja, uma relação... no passado? Não, nutri. Obrigado. Nutria no sentido sim. Né, de ontem, né? Naquele momento, estava nutrindo essa relação de afeto, aquela relação toda. Se não houvesse isso, era só mais um carro preto parado ali no canto com um pisca-alerta e eu iria embora. O nosso amor funciona assim. Já o amor de Deus é um amor que a gente chama de um amor desinteressado. É um amor que não tem interesse. Nós não fizemos nada para Deus, a não ser Ele conhecer nossa condição de miséria, né? Isso aí foi o que motivou a Deus.
Agora nada, assim, não havia nada, nem como aconteceu ontem, eu conhecer o pastor Felipe, nutrir essa relação de amizade e tal, e me preocupar com isso aí, como todos nós estamos preocupados agora, a gente pode contar um testemunho pessoal, estamos todos mobilizados em oração pelo nosso querido Lucas Totti, que se encontra internado, né, com os sintomas da Covid-19, e todos nós nutrimos isso aí, mas é fácil nós sentirmos a dor de quem está próximo a nós, de quem nós nutrimos aquele carinho, de quem nós nutrimos. Agora, nutrir esse tipo de amor, dá essa contrapartida. Quando nós não conhecemos aquela pessoa, aí a gente entende aquela parábola do bom samaritano que o Senhor Jesus falou, né? E não só o não conhecer, é o não ter o relacionamento. Quem escolheu não ter relacionamento com Deus fomos nós. Mas pela sua infinita misericórdia, mesmo Ele conhecendo a nossa escolha, mesmo Ele conhecendo a nossa pequenez, nossa pecaminosidade, Ele envia o seu Filho unigênito para entregar a sua vida, para entregar, não foi para trocar, Exatamente. Foi para entregar, foi para dar, por amor de nós. É como ele fala aqui, estando mortos em delitos e pecados, ou seja, Deus fez isso fez isso até por aqueles que Ele sabia que negaria a Ele no futuro, né? É o que o apóstolo Paulo vai falar acerca desse amor, né? Ele nos amou de uma tal maneira, né, que a ponto de dar o seu próprio filho, né, como prova desse amor. Alguém poderia até dar, né, a vida por alguém que ama, mas dar a vida por alguém que só o despreza, só Deus foi capaz de fazer isso ali na cruz do Calvário, e é por isso que nós fomos alcançados, né? Por isso que o autor da lição não poderia dar um subtítulo melhor do que esse: alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Vivificados por sua graça. Quando nós estávamos lendo a lição, quando eu estava lendo a lição e estudando acerca dela, me veio esse subtópico: vivificados por sua graça. E o exemplo que me veio à mente foi daqueles 2 ladrões na cruz, do lado de Cristo. Exatamente. Um pedindo para que Cristo, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Cristo sendo crucificado, entregando a sua própria vida, sentindo dor, passando por todo aquele sofrimento, e o mais pesado nisso tudo, levando sobre si toda a nossa iniquidade. Ele, com a sua infinita graça, Ele diz para aquele: hoje mesmo estarás comigo. Hoje mesmo estarás comigo. Independente do que você fez, independente do que nós fizemos, independente do grau de... E nem do tempo de crente, nem né? Porque ele foi ali imediatamente. Foi ali imediato. Não tem tempo para que você se apresente ao Senhor. Ele quer você hoje, Ele quer você agora, Ele quer você nesse momento. Independente do pecado que você tenha feito, tenha cometido, independente do pecado que você esteja até no intuito de cometer, naquele que você ainda está pensando, naquele que você ainda está planejando, o passo em falso, pré-determinado, né? Aquele que você já definiu que você vai cometer. Independente disso, Ele, com a sua infinita misericórdia, com a sua infinita graça, Ele vem, estando ainda mortos, e apresenta a sua graça, e nos vivifica pela sua graça. Quando a gente lê que Deus nos vivificou, nossa, Gago falando vivificou é difícil. Nos vivificou juntamente com Cristo, essa frase ela quer dizer que nós nascemos de novo. Não estávamos mais mortos, porque Cristo deu a sua vida outra vez. Nós fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça. Aí é que nós encontramos o favor imerecido. Não há nada que eu possa fazer. Mas eu pratico boas ações, eu pratico misericórdia, eu ajudo, eu sinto empatia pelos que estão em sofrimento nos dias como hoje. Mas será que isso mesmo basta? Será que isso é suficiente? E a palavra nos ensina, o apóstolo Paulo ensina
aos Efésios, relembra aos Efésios, assim como ele nos relembra hoje e nos ensina hoje. Nós somos salvos pela infinita graça. Nós somos exaltados pela infinita graça. Pela sua infinita graça, ele nos ressuscita juntamente com ele e nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo. A gente precisa observar, indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e os seus privilégios são conferidos pela imensurável. A gente não tem como medir, não tem como calcular. Graça de Deus, o favor divino e merecido. E aí a gente entra no terceiro tópico, que é mostrando, apresentando que a salvação não vem das obras. Ah, mas eu conheço tanta gente que doa cesta básica, eu conheço tanta gente que adota pessoas em condição de extrema pobreza, eu sinto a dor daqueles que estão passando pelo sofrimento e procuro aliviar minimamente esse sofrimento. Então, através desses meus atos, eu já sou salvo. Eu não preciso seguir a Cristo, não preciso reconhecer a Cristo. E muitos, ultimamente, têm pregado, ensinado e alguns afirmado de forma tão veemente, de forma tão convicta, de que através dessas atitudes, essa pessoa está salva e estará com Cristo nos céus. E o apóstolo Paulo nos chama a atenção. Será que através das nossas obras, nós podemos encontrar a Deus, ou através do sacrifício de Cristo, do favor imerecido, nós podemos alcançar a salvação? E todo aquele que alcançar a salvação, aí sim, pratica as boas obras. Verdade. É interessante notar aqui, pastor, o verso 5 do capítulo 2 de Efésios, ele vai dizer que Deus, né, ele nos vivificou juntamente com Cristo, né? Isso fala de uma grande honra, não é? Ser vivificado com o Filho do Rei, né? E o verso 6 vai dizer que ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, né? O senhor já tem uma formatura, né, em engenharia, foi, casado, né, com a nossa querida irmã Cecília. É interessante notar que quando a gente está nesses momentos de honra, as pessoas que a gente escolhe para entrar com a gente, né? Eu tive, pela graça de Deus, a oportunidade também de passar por uma formatura, e eu me lembro que no momento da colação de grau ali, a pessoa que eu escolhi para entrar comigo foi a minha mãe. E a minha mãe entrou ali porque eu nutro, né? Vamos esquecer esse nutria, né? Essa relação de afeto tão próximo com a minha mãe, via ali as orações dela por mim quando ia fazer prova, aquela coisa toda, né? E minha mãe naquele dia escolheu a melhor roupa, né? Fez o melhor penteado no cabelo para entrar comigo ali, naquele momento da colação de grau. No dia do casamento, que a gente escolhe aquela pessoa para entrar conosco ali, são momentos de honra. Quando a gente escolhe os padrinhos. Isso, escolhe os padrinhos para honrarem, né? Honrar essas pessoas. E aqui é interessante notar que Cristo escolheu para entrar com ele, para ser exaltado com ele nos lugares celestiais, as piores pessoas que ele poderia escolher. Não foi assim, aquela pessoa... Ele não escolheu quem ele gostava, quem já buscava a aproximação com ele. Quem já vinha correspondendo, né, ali ao seu ato de amor. Não, ele escolheu as piores pessoas, escolheu os mendigos mais sujos que podia existir, os mais imerecedores, que mereciam o inferno. Foram esses que Deus escolheu, que Jesus escolheu para entrar com ele nos lugares celestiais. Porque ele fala assim, ó, assentar nos lugares celestiais em Cristo. É igual como se Cristo estivesse entrando numa formatura assim, vamos usar uma analogia aqui, e ele escolheu assim os piores, assim, para honrar, sabe? Os padrinhos mais imerecedores ali no casamento, Cristo escolheu para entrar. Então é assim, meus irmãos, que a gente deve se colocar. É interessante que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, acerca do tribunal de Cristo, né, e acerca da entrega dos galardões ali. É interessante notar, meus irmãos, que
a gente não pode entender o galardão como sendo pedrinha que é colocada em coroa, como sendo casa maiores para aqueles que, né? Tem gente até que diz assim que aquela irmãzinha que senta lá atrás, no banco lá atrás, que não participa de nada, a casa dela vai ser muito bonita, e a casa do pregador que rodou aí multidões, aí vai ser aquela casa bem pequenininha e tal. Galardão a gente não pode pensar como isso, mas o galardão é o sentimento, né, quando Jesus estiver ali provando as nossas obras, o sentimento que deve haver no coração é: eu poderia ter feito mais. Meu Deus, como eu estou valorizando isso agora, porque eu fiz essas obras aí, mas eu estou vendo aqui que está passando aqui pelo fogo, meu Deus, por um fio eu não fui para o inferno. E aí aquele sentimento de gratidão, aquele sentimento vai ser tão galardoador, vai ser uma coisa tão gostosa dentro de nós, que cada um vai ter o seu particular com Cristo naquele momento, de acordo com as suas obras. Isso é o que a gente entende por galardão. E aí a gente ensina para as crianças de uma forma lúdica e tal, que vai ser uma coroa e tal, mas a gente, de uma forma racional, não pode entender que vai ser um presente, vai ser um prêmio. Não, isso vai ser um sentimento dentro de nós, assim. Meu Deus, uns vão ter esse sentimento assim tão... Eu, por exemplo, né, quando eu fico imaginando assim, se estiver passando por aquele momento ali, as minhas obras sendo passadas ali no fogo, né, aquela coisa ali, e aí, meu Deus, como eu não merecia estar aqui. Como eu não merecia estar aqui. Isso aqui é galardão. Isso aqui é o galardão, o sentimento da gratidão. É o sentimento de que eu poderia ter feito mais. Sabe? É isso que a gente entende por galardão. Então, meus irmãos, a gente tem que entender que uma festa com Cristo dos piores que poderiam ter sido escolhidos. Amém? Exaltados somente por sua graça. Não tem outra explicação para isso. A salvação não vem das obras. Em Efésios 2, 8 a 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Graça como meio da salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, 1 a 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Ou seja, só recebe a graça da salvação aquele que recebe a Cristo como Salvador. Essa bênção é somente para aquele que recebe a Cristo como Salvador. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Romanos 3, verso 24. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. E é por meio da graça de Deus ativa, que Deus ativa o livre-arbítrio, ou seja, que nos dá a livre escolha e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre os dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Um exemplo, até que eu dei, creio, nas pregações dos nossos cultos ao vivo, foi uma parábola dita, eu creio que pelo pastor Rodrigo Silva, em uma entrevista, acerca de um rapaz cometendo crimes e foi preso. E vendo o governador que esse rapaz, ainda jovem, ainda merecia uma segunda chance, ele tinha sido condenado à forca, à morte através da forca, ele resolve levar uma carta, levar uma alforria, levar a salvação ali daquele crime cometido. E esse rapaz, ao estar lá dentro da cadeia, retirado lá, reservado lá,
chega o governador, mas vestido de pastor, com uma Bíblia debaixo do braço, e dentro daquela Bíblia a carta de alforria, assim podemos dizer. E esse rapaz cospe, xinga, manda embora, diz que não quer nada que aquela pessoa veio oferecer. E ao governador sair daquela cadeia, um dos seus vigilantes, um dos seus dos policiais que ali estavam para tomar conta dele, fala assim: rapaz, mas como você é burro, aquele ali era o governador, e dentro daquela Bíblia ali tinha uma carta que ia te libertar, ia te livrar da forca amanhã. E me chama muito a atenção a atitude desse rapaz ao já estar na forca, a ele de falar suas últimas palavras. E ressoa ainda na minha mente quando ele, com a sua própria voz, fala assim: eu estou sendo hoje morto e condenado, não pelos pecados, não pelos crimes que eu cometi, mas sim pelo perdão que eu recusei. Será que nós ainda estamos recusando o perdão do Senhor? Será que nós ainda estamos recusando o favor imerecido? Será que nós ainda estamos recusando essa graça que é dada de graça, mas não com graça, não de forma atrativa, mas de uma forma dura, de uma forma veemente, de uma forma que nos confronta? Vivemos em tempos em que muitos buscam no Evangelho, buscam na palavra do Senhor, palavras que venham acariciar, que venham tranquilizar o seu coração, que venham mostrar: não, tudo vai melhorar, tudo isso vai ficar bom, tudo vai passar, tudo vai melhorar. Sim, sim, mas a palavra é confronto. É necessário deixarmos o nosso pecado, é necessário reconhecermos o favor imerecido por Deus, e é necessário e importante continuarmos escolhendo a salvação dada por Deus, e não o pecado que antes jazia, antes nos levava, hoje já não nos leva mais, mas também não. Deus é tão misericordioso e nos deixa de forma tão livre a tomar as nossas decisões, que mesmo assim, hoje, se nós escolhermos pecar, Ele permite, mas Ele permite com tristeza. Se nós podemos dizer que Deus ficaria triste com as nossas atitudes, mas por esse favor imerecido, em todo o tempo, independente do nosso pecado, independente da nossa vontade de continuar seguindo a Cristo ou não, Ele continua todos os dias nos apresentando: filho, volta para o caminho, filho, se conserta, filho, eu sou o único caminho que pode te levar aos céus, filho, agora você tem vida, agora você tem escolha, agora você pode discernir, agora você pode ver o pecado, o lamaçal onde você estava e aonde eu tenho preparado para te colocar. Verdade. Esse homem aí da parábola, né? A pessoa que estava levando a carta de alforria tivesse sido vestido de governador, né? Toda aquela pompa, aquela coisa bonita, ele seria talvez recebido. Aquela pessoa, aquele rapaz criminoso, o recebesse, né? Mas é interessante notar que esse presente da graça de Deus, não é? Deus não escolheu os anjos para fazer isso, né? Não foram escolhidos, embora eles desejassem muito, né? Hebreus vai falar sobre isso, desejassem muito fazer isso, mas Deus escolheu pessoas vestidas não de forma honrosa, mas escolheu a igreja para fazer isso. É a igreja que erra, a igreja que peca, né? Composta por pessoas que pecam, né? É a igreja que não tem tanta atração assim, as pessoas olham, né, e querem desprezar, mas foram essas pessoas que Deus escolheu para trazer a carta de alforria que o mundo tanto nega, né? O mundo que vive numa condição, conforme diz Hebreus capítulo 2, o verso 15, vive numa condição de medo da morte, né? Estavam por toda a vida sujeitos à servidão do pecado, mas Deus escolheu apresentar a graça de Deus em Cristo Jesus através da igreja, conforme diz lá em 2 Coríntios 5,19, reconciliando, né, com Deus essas pessoas. E uma coisa interessante que ele vai dizer, ainda
se referindo à questão da graça, em Romanos capítulo 3, ele vai dizer que justificando gratuitamente, né? Dando essa redenção por meio de Cristo. Então essa lição ela serve muito, meus irmãos, também, alguém poderia até pensar pela entonação que é dada aqui na lição, que essa lição era para pessoas que não são crentes, mas não, essa lição é para nós, para a igreja, para a gente entender o valor daquilo que nós temos em mãos, né? Primeiro o presente da graça que nos foi oferecido, e primeiro a honra, e depois a honra de poder apresentar essa graça a pessoas que estavam também naquela mesma condição. É como o presbítero Caio gostava muito de falar quando estava pregando aqui, né? A graça de Deus é como se fosse um mendigo, né? Um grupo de mendigos oferecendo a outros mendigos a condição pão, né? Oferecendo pão, né? Então, a igreja seria mais ou menos nessa condição. Um grupo de imerecedores que não mereciam nada, que receberam um pedaço de pão, dividindo com outros imerecedores que esse pedaço de pão, né? Como sendo aquele que é o pão da vida, né? Está em todo, acessível a todas as pessoas, né? Aquele mesmo pão feito naquela padaria, naquele mesmo lugar, com os mesmos elementos, está na mesa do rico, está na mesa do pobre, né? Está na mesa do governador, está na mesa do governado. Cristo é o pão da vida, e essa graça nós temos a honradez de poder apresentá-la. Obras da salvação. Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, que encontramos em Efésios 2, verso 8, trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Efésios 2:10. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura, e as coisas velhas passaram. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras mais, agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados, somos motivados a andar fazendo boas obras. Não como meio para ser salvo, mas como evidência da salvação. Exatamente. Como o apóstolo Paulo falou, né, que no capítulo 2 de Efésios, que nós andávamos segundo o curso desse mundo. E a gente utilizamos aqui a analogia da pessoa que está sendo levada por uma correnteza, né, em um rio caudaloso ali, sem controle, sem poder se pegar em nada, né? E agora, né, quando ele vai falar aqui acerca das obras como evidência da salvação, ele usa a analogia do nascer de novo, né, de tudo se fazer novo. É igual ainda essa pessoa que está sendo levada pelo curso do rio ali e de repente ela é salva. Eu falei aqui que eu tive a triste oportunidade de ser levado por uma correnteza de um rio e ser salvo. Né? Uma pessoa foi lá e agarrou aqui na minha nuca aqui, conseguiu me resgatar. Meus irmãos, é esse sentimento que deve haver na igreja. E aí, a partir de agora, a partir daquele momento, eu me lembro que eu fiquei tão grato àquela pessoa que fez isso comigo, fiquei muito grato, veio aquele sentimento de gratidão. Assim deve haver também na vida do salvo. Né? Nós andávamos segundo o curso desse mundo, andando desenfreadamente, sendo levados por essa correnteza, sem poder nos agarrar em nada, e de repente Cristo nos agarrou ali e nos deu esse sentimento de nova criatura, né? Segundo aos Coríntios 5,17 vai dizer que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E a forma de mostrar isso aí é a demonstração das boas obras. Por isso que ele vai dizer, criados para as boas novas. Esse criados aí anda coaduna, concorda com João 3, do que Jesus está explicando para Nicodemos acerca do nascer de novo.
não é? Nós fomos, é como se fosse uma nova criação, né? Nós fomos criados novamente a partir da obra de Cristo ali na cruz do Calvário, que nós fomos iluminados por esse evangelho e assim podemos agora ser resgatados por isso. Mateus capítulo 5, verso 16, o Senhor Jesus vai dizer que assim resplandeça a vossa luz perante os homens, para que vejam as vossas obras e não sejam salvos por meio delas não, mas eles vendo essa obra, eles glorifiquem o Pai que está nos céus. É esse o termo que Jesus usa. Vendo as boas obras de vocês, as pessoas que estão lá fora, sem a iluminação do Evangelho, passarão a glorificar a Deus por isso. Então isso nos leva a uma reflexão, pastor, muito profunda, acerca das nossas atitudes. As nossas atitudes, as pessoas lá fora estão olhando e julgando, não é? Julgando isso aí. Então, essas atitudes devem levar as pessoas a glorificarem a Deus. Quando elas levam as pessoas a se irritarem com a igreja, a olharem e dizerem assim, olha lá o crente, como é que eu vou ser crente para ser igual àquele camarada ali? Não pode ser dessa forma, né? O próprio Senhor Jesus nos conclama, Mateus 5, 16. Fazermos as boas obras, porque nós somos agora uma nova criação em Cristo, para que os homens vejam isso aí e glorifiquem, né? Acabou aquela história, meus irmãos. Antes a gente pensava assim, não, eu vivo minha vida e eu faço na minha vida o que eu bem entender, eu não devo satisfação a ninguém. Nós devemos satisfação sim, meus irmãos. Primeiramente a Cristo, e o mundo precisa ser alcançado por essas boas obras. Passamos a ser referência porque agora refletimos a Cristo. Refletimos o que Cristo fez em nossas vidas. Isso. Fez e continua fazendo em nossas vidas. Ou seja, se podemos assim concluir e assim definir, Paulo nos ensina que as boas obras não são um indicativo de salvação, mas o salvo pratica boas obras. As boas obras é o testemunho, é a testificação da salvação nas pessoas. Exatamente, nós fomos criados novamente em Cristo para andar nessas boas obras, né? Para que as pessoas vejam e glorifiquem. E é importante a gente pontuar também que essa história, né, de que eu faço da minha vida o que eu bem entender e tal, não devo satisfação a ninguém, isso aí não deve fazer parte do vocabulário do cristão. Nós devemos muito, sim, devemos a Cristo e devemos ao mundo também, para que o mundo veja isso aí. É igual a um navio, né, que está no meio do oceano, ali, e é água de um lado, água de outro, à noite, tudo escuro, você não vê luz nenhuma. De repente você vê uma luz piscando assim, lá no canto. Uma referência. Uma referência. Você aproa o barco para lá e segue na direção daquela luz. Assim deve ser na nossa vida, meus irmãos. Nós devemos ser um farol, não é? Como diz o hino da Aline Barros, né? Como um farol que brilha à noite, em meio à escuridão, assim deve ser a nossa vida, uma referência para que as pessoas possam se direcionar e ter o caminho correto para também serem uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? E que possamos ser assim. Um exemplo, graças a Deus, Deus nos dá a oportunidade de termos esse exemplo no Ministério Duque de Caxias. Hoje nós olhamos para a referência, para o farol aceso, que é o nosso pastor presidente, nosso pastor Francisco Libório, e olhamos assim, Senhor, que o Senhor nos dê graça para alcançarmos e para chegarmos na sua estatura moral, na sua estatura etária. Será que chegaremos até a idade dele, alcançando a cada dia a misericórdia e a graça do Senhor e a referência? Porque sermos referência para quem nos conhece é importante e extremamente necessário. Mas aqueles que nos olharem, que eles também possam ver a verdadeira diferença. Antigamente se reconhecia o cristão pelas suas atitudes, pela sua forma de vestir, pela sua forma de falar. E hoje, basta alguém dizer, ah não, eu sou cristão, mas vive dissolutamente. Não faz diferença. Deixou de ser um farol e passou a ser apenas um ponto apagado nessa imensidão desse mar de escuridão. Perdeu a funcionalidade, né? O farol, quando ele lá tem uma determinada cidade,
O farol não funciona mais. Perdeu a referência. Perdeu, não faz mais sentido nem existir. Só serve mesmo para ser pisado, né? Para ser desprezado. E o padrão maior é altíssimo, né? O padrão de referência. Né? O apóstolo Paulo também fala em Efésios que a nossa estatura deve ser comparada mesmo com a estatura de Cristo. Então é um padrão altíssimo de ser alcançado. Não é um esforçozinho que eu faço, é um esforço muito grande. E eu ia com o irmão Carlos domingo passado, voltando da escola dominical no carro, e a gente ia refletindo sobre o ser firme e constante. Né? A coisa mais fácil do mundo é você iniciar um processo. Agora você permanecer constante e firme. Um bom exemplo é acender uma lâmpada. Você acende uma lâmpada, ela tem emite uma quantidade de energia durante algum tempo. E ela vai enfraquecendo até que um dia ela se apaga. Nós não podemos ser uma lâmpada que se apague. Nós precisamos ser uma lâmpada que requer contínua manutenção, para ser mantida sempre acesa, porque ela não está iluminando apenas um ambiente, ela está sendo referência para que as pessoas se desloquem. É verdade. Eu juntamente com o diácono Lucas, né, o querido Lucas está aqui na operação do som, a gente tem conhecido isso aí dentro do esporte, da corrida, né? Às vezes o professor passa a planilha para a semana e a coisa mais fácil do mundo é você iniciar na corrida. Você iniciou, pá, vai ali. Agora você manter firme e constante naquilo ali. A mesma velocidade. Ele passa um treino para... Você faz um treino na segunda. Né? Você faz o treino da segunda, tudo bem. Aí você tem que ter um treino para terça. Só que na terça amanheceu frio e chovendo, aquele respingozinho de chuva bem frio. Maravilha. Mas aí você tem que se manter constante naquele propósito. E aí você tem que enfrentar a dificuldade do frio, a dificuldade do acordar ali enfadado. Né? Você tem que enfrentar essa dificuldade para ir e manter-se firme e constante no propósito. A coisa mais fácil do mundo é iniciar no processo. A gente observa muito isso dentro da igreja. A coisa mais fácil do mundo é entrar dentro da igreja. Né? E, de repente, aquele novo convertido começa a ler Gênesis em um dia, lê Êxodo em um dia, vem para a igreja, louva, pula, grita, aquela coisa toda. Agora, com o tempo, a gente vai observando que aquilo vai esmorecendo. Ao decorrer dos meses. Né? O manter-se firme e constante não é fácil. É uma das coisas mais difíceis de se observar. Por isso que Paulo ele vai orar e vai praticamente rogar para que a gente permaneça firme e constante e sempre abundante na obra de Deus, demonstrando as nossas boas obras por isso aí. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos encerrando mais essa aula de Escola Bíblica Dominical nessa manhã, mas eu gostaria de convidar a todos que puderem estar conosco a partir das 19h30. Nós estaremos hoje à noite realizando mais um culto, mais uma live aqui em nossa igreja. Nós sempre falamos do diácono Lucas, né? Aí vocês devem ficar pensando assim, poxa, mas quem é esse diácono Lucas que fica só operando o som? Não, deixa só aqui operando o som, pastor. Tudo bem, ele vai só operar o som. Mas eu também vou pedir para que hoje, novamente, ele encerre esse período de Escola Bíblica Dominical com uma oração. Eu sempre convido ele a estar orando para o término. E, meus irmãos, continue orando pelo nosso irmão Lucas Totti. Graças a Deus, ele não precisou ser entubado. Ele está internado ainda com os sintomas, com falta de ar, mas graças a Deus ele não precisou ser entubado. Vamos permanecer firmes e constantes nas nossas orações para que Deus venha prover o pleno restabelecimento do nosso irmão. Amém? Nosso diácono Lucas, orando pelo término. Glória a Deus, hein? Só os irmãos capazes do Senhor, hein? Está orando e encerrando aqui. Mas essa escola dominical abençoada, mais um aprendizado, né? Eu estou aprendendo muito, né? Porque vem o pastor José durante a semana, Gilmar sábado, que é só um dicionário bíblico, né? Um homem aí vai a fundo.
E domingo, escola dominical, fica assim, rapaz, igual se o cara não sair daqui cheio, né? Não tem pra onde correr, não. Amém. Não tem pra onde correr, não. Vamos estar orando ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, nesse momento eu venho te agradecer, Senhor, por esse momento de estarmos aqui, aprendendo mais da Tua palavra, Senhor. Te entrego em Tuas mãos a vida do nosso irmão Lucas, Pai querido, que o Senhor é o Deus justo. Ouviu as nossas orações ontem, Pai querido, que nós reunimos para estar orando em intermédio da vida do Teu Filho. Pai querido, que ele não precisou ser entubado. Pai querido, que eu creio em Teu nome, que daqui a uma semana ele já vai estar na sua casa, com seus familiares, sã e curado em nome de Jesus. Pai querido, te entrego a vida de cada irmão que esteve ali, Pai, aqui com a sua audiência, na nossa rádio, que esteve na live, Pai querido, juntamente conosco. Te entrego a vida de cada irmão em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam, guardam e aguardam a vinda de Jesus Cristo. E todos digam amém, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, semana que vem estaremos com nossa lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus. Convido os amados irmãos que possam estar conosco a estarem a partir das 9h30 no próximo domingo. Deus abençoe a todos.